Olá, mais uma quinta-feira, 184º encontro. Vai ser perguntas e respostas, parte 2. Vocês pediram, né? Nós atendemos com Carlos Campetti. Olha que maravilha! E tem uma novidade. Hoje vocês poderão perguntar diretamente. E aí nós vamos fazer um combinado já, antes da prece. Para isso, a gente pede para que sejam objetivos na pergunta, porque assim nós teremos mais tempo para mais perguntas, para mais respostas, ok? Mas nós vamos fazer a prece primeiro. Agradecer a esse Pai maravilhoso que nos dá a oportunidade de estarmos aqui reunidos entre corações tão afetivos, que a cada dia nossa família fraternal vai crescendo, né? Nesse encontro semanal que vai fortalecendo o nosso coração, nosso pensamento e as nossas convicções. Isso é muito importante. Então, vou pedir para o Gustavo, outro parceiro de trabalho, para fazer a prece para nós. Então, vamos lá. Já sentindo as boas vibrações do mundo espiritual nos envolvendo, o propósito desse encontro, desse grupo que busca o aprendizado dessa doutrina que tanto nos liberta da dor, da saudade, que nos fortalece em todas as nossas lutas, que a espiritualidade nos envolva sobretudo esse querido companheiro que se dispõe, que se entrega a esse momento conosco, que nós possamos usar desse tempo juntos, com as bênçãos de Deus, com a curiosidade, com a vontade de despertar, com a vontade de realmente permitir que a doutrina nos instrua e nos torne capazes a vencer todos os nossos desafios. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos conduza em mais esse encontro. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Gente, nós estamos no 184 encontros. E Carlos Campetti já esteve conosco 3 vezes, hoje é a 4ª vez. Olha que alegria, não é? E como isso é importante para nós. E vou contar uma coisinha para vocês, que acho que a maioria já sabe aqui, que o Carlos Campetti é um grande trabalhador, né, da doutrina espírita, da Federação Espírita Brasileira, e hoje ele está como vice-presidente da unificação da FEB. Aí, antes de nós abrirmos o microfone, eu gostaria que se o Carlos pudesse contar um pouquinho desse trabalho para nós, né? Eu acho que é importante sabermos o que é esse trabalho, o que ele anda fazendo. Pode ser, Carlos? Sim. Essa área de unificação, ela tem a responsabilidade do contato, né, da relação direta com o movimento espírita, que a FEB tem esse papel de coordenação do movimento espírita brasileiro, né? E quando a FEB surgiu, ela já surgiu com esse propósito. E aí nós vamos ver em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Ismael, ele colocou a sua tenda de trabalho, né, na instituição, na Federação Espírita Brasileira. E ele recebeu a incumbência, não é, de, a partir do Brasil, espalhar a mensagem do Cristo para todo o planeta, não é? E então a FEB, depois daquelas peripécias iniciais do movimento espírita, com muitas dificuldades naquele começo, muitas divisões, aconteceu finalmente o Pacto Áureo, né, que foi um trabalho, não é, de alguns espíritas conscientes, dedicados, e que resultou, então, numa reunião em que as instituições resolveram aderir à Federação Espírita Brasileira, e pelo Pacto Áureo ficou combinado que seria criado um Conselho Federativo Nacional. E esse Conselho Federativo Nacional é que faria a gestão, de fato, do movimento espírita. E esse conselho ele seria composto por representantes de cada federativa estadual, mas na época não tinha federativa em todos os estados. Principalmente tinha no sul do Brasil. Então, logo em seguida,
se fez uma caravana chamada Caravana da Fraternidade, visitando o Nordeste e o Norte do Brasil para a adesão das instituições existentes ali naquelas duas regiões grandes e a criação de outras instituições que pudessem representar os movimentos nos estados onde ainda não tinha. E então, com o desenvolver do trabalho, houve todo um amadurecimento ao longo do tempo, né? E então o trabalho da vice-presidência, né, que é essa área de trabalho da vice-presidência e unificação, justamente auxiliar o Conselho Diretor da Federação Espírita Brasileira nesse processo do intercâmbio dentro do movimento para essa coordenação, essa união entre nós, os espíritas, para a unificação do movimento. E é um trabalho que exige da gente dedicação, naturalmente, que é um movimento muito grande. E hoje, né, nós estamos organizados, o Conselho Federativo Nacional se reúne presencialmente uma vez por ano em Brasília, em novembro, mas com a pandemia começou a fazer reuniões também virtuais. E voltamos a fazer presencial depois da pandemia em novembro, mas não deixamos as virtuais. Então, nós estamos fazendo 5 reuniões por ano do Conselho Federativo Nacional. E, além disso, tem também as comissões regionais. Antigamente eram 5, hoje são 4 comissões regionais. E que também se reúnem todos os anos. Então, nós temos reuniões do movimento espírita, 4 reuniões nas regionais, temos 4 reuniões que são online, com todo o movimento espírita, né, o Conselho Federativo Nacional reunindo todos os representantes, e uma presencial com todo mundo junto em Brasília, em novembro. E a gente auxilia nesse processo, né, de união, desse coordenação desse trabalho. Nós temos, dentro do Conselho Federativo Nacional, tem uma comissão chamada Comissão Executiva, que é formada pelos secretários do CFN, são 3, os secretários regionais e seus adjuntos, que cada região tem um secretário do CFN e um adjunto para a região, e os coordenadores de área e os seus adjuntos também podem fazer parte. Então, nós temos hoje áreas funcionais do CFN, contando com os dirigentes, 9 áreas de trabalho. E essas áreas, elas contam com um coordenador, normalmente 1 ou 2 adjuntos, e conta com os 4 coordenadores regionais e os seus adjuntos, e mais os coordenadores das federativas e os seus adjuntos, de cada área dessas. Então, cada área tem em torno de 70 a 80 trabalhadores. Então, as coisas acontecem em uma construção coletiva constante. E não é mais uma pessoa que faz, é o conjunto que vai fazendo junto, decide e faz em conjunto. Então, a comissão executiva tem a função de executar as decisões do CFN e as áreas funcionais implementam essas definições. E também de prover o CFN com informações, com os subsídios necessários para a tomada de decisões relativas ao movimento federativo, né, o que acontece em todo o país. E há uma diversidade muito grande, né, no nosso país, mas hoje nós temos uma vantagem também, que é muito grande, que nós temos um movimento unificado. Então, há uma coordenação, lógico que há divergência de opiniões, de ideias, isso é naturalíssimo, mas a gente evita as dissidências por causa disso. Então, no momento, não é, que a gente vai tomar decisão, o que a maioria define, não é, ninguém está obrigado a aceitar, mas o Conselho Federativo Nacional aprova, porque a maioria está tendendo naquele sentido. Mas ninguém é obrigado, nem a própria FEB é obrigada a fazer o que o Conselho decide. Por que isso? Allan Kardec, ele recomendou que as instituições espíritas fossem independentes administrativamente umas das outras, e que o seu laço de ligação fosse pelo ideal.
e totalmente voluntário. Nunca nem jamais poderia haver uma ingerência, não é, de uma instituição nas questões da outra instituição. Então, a FEB faz a coordenação do movimento, mas ela não interfere com nenhuma instituição, mas ela também não permite que as instituições interfiram com ela. Porque o estatuto, ele faz essa proteção, justamente para evitar aquilo que algumas pessoas acusam a FEB, de ter um papado. E dá Então, muita autonomia, né, Carlos? todas as instituições mantêm a sua autonomia em relação à FEB e a FEB em relação às instituições. E isso é muito interessante, né? Que é a proposta de Kardec. Desde o início, Kardec fez essa proposta que se mantivesse a independência administrativa para evitar a hierarquização do movimento. Então, no movimento espírita, nós não temos hierarquia. Nós temos definições funcionais por necessidade de organização do trabalho. Mas ninguém é o chefe ou qualquer coisa nesse sentido, aquele que... Porque hoje mesmo a Federação Espírita Brasileira, ela funciona como um colegiado. O conselho diretor é um colegiado, somos 5 no conselho diretor, e mais 15 diretores. Quando se reúne a diretoria, é um colegiado de 20 membros. E as decisões são tomadas todas em conjunto. É importantíssimo, né? Democracia. Quando uma pessoa fala pela FEB, está falando a linguagem de todo mundo, porque as coisas são definidas juntos. Algumas pessoas acusam a FEB de demorar para responder. E muitas vezes a FEB não responde. Porque responder seria colocar palha na fogueira dos outros. A FEB não acende fogueiras. Agora, quando alguém acende uma fogueira, às vezes a resposta vai botar palha naquela fogueira e a gente não tem esse interesse. Então, é um trabalho delicado, né, de conciliação, muitas vezes, de busca de entendimento, de respeito por todo mundo, mas de construção coletiva sempre. Muito bom. Carlos, antes de passar para vocês, viu? Vão pensando na pergunta aí, que a gente já vai passar. Você tem a mediunidade da psicofonia, não é? E poderia contar para a gente um pouquinho da sua história, quando você percebeu, como foi a sua trajetória aí, né, no trabalho da mediunidade? A mediunidade despontou muito cedo. Eu ainda era... meu irmão, segundo, tinha nascido fazia pouco tempo, e então eu não podia dormir mais no quarto dos meus pais, porque era um berço só, o quarto era pequeno, e eu tinha que ir para o meu próprio quarto, não é? E eu, então, sentia a presença espiritual que me incomodava muito. E eu, então, chorava, né, pela noite. A minha mãe, então, para evitar de eu ficar longe, ela me botou numa caminha da porta do quarto dela, na sala. Aí foi a pior coisa que ela fez. Porque eu, deitado, eu via no canto da sala começar a sair como se saísse assim, uns cordões brancos do chão, e de repente um caixãozinho de criança saía do chão, e o caixãozinho vinha flutuando em cima daquelas coisas brancas, e subia no pé da minha cama. Nossa, era um desespero tremendo, não é? Porque eu não tinha conhecimento. E eu ouvia o choro de uma criança. E ninguém mais ouvia, só eu ouvia o choro da criança. E eu ficava muito incomodado com aquilo, porque depois eu já parei de falar, porque eu falava, ninguém ouvia, então eu ainda criança, né, muito pequeno. Aí um dia, eu estava na casa da vizinha, morava, era campo, né, era uma fazenda. Então ficava mais ou menos uns 500 metros, 600 metros da casa da vizinha. E minha mãe me deixou lá porque ela saiu com meu irmão. Foi para algum lugar. E a senhora, então, lá, dona da casa, disse assim para mim: uai, a sua mãe esqueceu seu irmão em casa? Ela não levou, não? Eu falei, lógico que não. Eu vi ela saindo com meu irmão. Por quê? Ela falou, uai, porque a criança está chorando lá dentro. Eu falei, a senhora está ouvindo também? Ela disse, uai, menino, por que não? Se tem uma criança chorando lá. Eu falei, pergunta para os outros. Só a senhora e eu que estamos ouvindo essa criança. Aí,
nós fomos para lá, né? Porque ela disse, a sua mãe deixou a chave, você está brincando comigo? O seu irmão está lá dentro. Aí quando a gente foi chegando perto da porta da casa para ela abrir, parou o choro. Ela abriu, lógico, não tinha criança nenhuma lá dentro. Então ficou confirmado, né, que alguém mais também ouviu, porque eu estava achando que eu era doido, né? Menino maluco. E então, periodicamente, durante todo esse tempo, eu sentia muita inspiração. Às vezes, inclusive, eu tinha que andar com alguma coisa, e aí já estava no colégio, né? Tinha um concurso, o colégio era muito bom, fazia concurso de poesia, de poemas e tal, e eu senti uma vez, estava dentro de um caminhão, ia descarregar tijolo, e eu falei para o motorista, né, por gentileza, você não tem uma caneta, um lápis, qualquer coisa, um papel, eu preciso escrever agora. Aí ele me deu um papel de pão e uma caneta horrorosamente mastigada já, e eu peguei e psicografei o poema que ganhou o prêmio na escola, no concurso. O poema ganhou o prêmio no concurso da escola. E então, quando eu cheguei em Brasília, né, eu já estava com uns 18, 19 anos, sentindo a faculdade vir com tudo, né, aquela coisa toda, já estava frequentando a Federação Espírita Brasileira, eu ingressei para o trabalho mediúnico. E aí a mediunidade de psicofonia se desenvolveu, foi aí que ela foi desenvolver, né, de fato. Era mais a psicografia até então, sabe? Bem interessante. Bom, agora está aberto o microfone, vamos aí levantar a mãozinha e começar a perguntar e aproveitar essa oportunidade. Bom, a Kátia levantou aqui primeiro, então pode aí, Kátia. Boa noite, Carlos. Muito obrigada, Boa noite, viu? Kátia. É um prazer imenso tê-lo no nosso grupo, nossa, emocionante. Eu tenho uma dúvida, assim, eu melhorei muito, né, nesse grupo aqui, que nem esse grupo aqui tem os administradores, mas é que nem a liberdade é grande também aqui, não tem nenhum papo aqui, né, mas tem quem oriente a gente. Uhum. E é um grupo maravilhoso. Eu costumo dizer que esse grupo salvou minha vida mesmo. Eu nunca vou para a cerca. Uhum. Que é a história lá do nazista, né? E o que eu queria saber, que tem acontecido muito comigo, e eu, assim, eu já li várias coisas, já pesquisei várias coisas, cada um fala uma coisa, e eu nunca chego ali, fico na dúvida demais, assim. E pode ser uma bobagem o que eu vou falar agora, mas eu queria tirar essa dúvida, que está, assim, me perturbando mesmo, né? Desde que eu ingressei aqui nesse grupo, eu ainda não fui para centro nenhum, eu não frequento lugar nenhum, né? Eu frequento esse grupo aqui por enquanto. Não tive oportunidade ainda, né? Que eu cuido da minha neta e eu não tenho como depender muito dos outros, né? Eu tenho minha filha aqui, mas não gosto de ficar pedindo, porque eu já trabalho e deixo ela com ela, né? E o tempo todo, às 3h30 da manhã eu acordo. 3h30. 3h30. Quase que todos os dias. Aí eu já ouvi várias coisas a respeito. Não sei, é uma coincidência, eu não levanto, tá? Eu fico meio assim, sabe? Estranhando aquilo. Eu vou confessar que eu estou um pouco de medo, sim. Entendeu? Não é medo. Porque eu saio, eu posso vir aqui, andar, eu voltar para o meu quarto, não tem problema. Mas eu me sinto incomodada com isso. E outra coisa que me acontece o tempo todo, na hora que eu vou olhar no relógio, tá os números, 13 e 13, 21, 21.
14, 14, o tempo todo. Eu até bato foto, eu printo, né? Eu tenho uma pasta só disso. Eu vou guardando isso. Eu queria saber, isso tem algum significado? Uhum. Não tem nada? Existe algumas referências de que nós temos uma característica, a humanidade, de despertar num certo horário da noite, não é? E depende do fuso onde a gente está, mas normalmente, por volta dessa hora de 3h30 da manhã, é comum a gente dar. Às vezes a gente desperta e nem percebe, já porque consegue dormindo em seguida até esquecer o que despertou. Mas isso que é muito comum a despertar e muita gente tem essa lembrança. Eu não tenho uma coisa científica sobre isso que eu tenha visto, sabe? Mas, de toda maneira, é natural, é muito interessante, né, que a gente se prepare para dormir, se prepare bem. Ou que a gente leia alguma coisa que seja de elevação espiritual, não lê nada que seja pesado, que seja assim, e nem ficar vendo notícias né, na última hora de dormir. Então, normalmente, a gente vai estar mais sintonizado com aquilo que a gente está fazendo nos últimos minutos antes de dormir. Por isso que é recomendado uma leitura do Evangelho, uma prece, né, esse tipo de coisa, ou que a pessoa esteja fazendo alguma coisa que seja coisa boa, não é? Isso facilita o contato com o nosso anjo da guarda, porque a gente se desprende, o corpo dorme, mas a gente não dorme, né? Então, isso facilita o contato. Agora, Kátia, a maior parte dessas questões são de nossa preocupação. Não existem os problemas, mas a gente acaba se encasquetando com eles, acaba se tornando um problema por causa da nossa fixação no assunto. Então, considerar uma coisa natural, é uma característica, não é, que tenha ocorrido, se preparar bem para dormir, orar, pedir ajuda ao seu anjo da guarda, todos nós temos. Ah, mas o anjo da guarda não acompanha só enquanto a gente é criança? Não, ele acompanha a vida inteira. Não tem essa lenda de que ele só acompanha quando é criança. Ele fica junto da gente todo o tempo enquanto a gente alcança uma certa idade, normalmente por volta dos 7 anos. Mas não significa que ele nos abandona depois. Então, ele nos acompanha quando a gente tem necessidade, ele está presente. É a tarefa dele. Ah, mas e se ele tiver que reencarnar? Então vai haver um substituto. Nós nunca ficamos desamparados. E a gente não tem o hábito de falar com o nosso anjo da guarda. Por isso é que ele não nos ajuda tanto, porque a gente não tem muita sintonia com ele. Agora, nada obsessivo, não é? É uma conversa como com um amigo, nos momentos que vou dormir, por exemplo. Não me custa nada elevar o pensamento e pedir a ele que me ampare, que me proteja, que, se for possível, ter alguma reunião no mundo espiritual que seja de proveito, eu gostaria de participar. Não é? Se tem algum trabalho que eu possa fazer, a gente está à disposição. E mais ou menos nesse ritmo. E aí vem pela manhã, diz que todo o dever da criatura, filho de Deus, ao despertar, é agradecer ao Pai pela bênção da vida, né, pela noite de sono, e pedir amparo pelo dia que se inicia. Então, esses momentos que a gente tem de busca de sintonia com os benfeitores amigos nos tranquiliza, não é? E essa questão de acontecer essas coincidências ocorre mesmo. Teve um período muito interessante. Eu chegava no sinal de trânsito, eu começava a contar de 10 para trás, num certo momento, o sinal abria exatamente quando eu falava 0. Até a minha mulher um dia chamou atenção para isso, né? Aí eu parei de fazer, porque estava virando obsessivo para mim, porque eu ficava com aquela história e sempre batia, coincidia. Eu parei de fazer, porque o que aquilo agregava para mim? Não estava agregando nada, né? Era uma coincidência muito estranha, mas às vezes uma percepção nossa. Você chega e o sinal normalmente tem um tempo, que você está mais ou menos acostumado a passar, e aí essa coincidência do relógio pode estar sendo mais ou menos isso. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes nós temos companheiros espirituais que não tem nada para fazer na vida, sinceramente, nem sabe por que eles estão ali. E aí eles fazem acontecer essas coisas com a gente. Você ficar vendo coisas repetitivas, né, como o horário no relógio é sempre, né, dobrado ali, pode acontecer isso. Mas, de toda maneira, orar. Pedir amparo, orar, se algum irmãozinho está provocando isso, orar, e se desligar, não fica obsessivo com isso, porque isso te atrapalha a vida.
não é? O que que agrega? Se não está agregando nada positivo, a gente deixa para lá e vamos seguir em frente. Tá? Muito bom. Agora nós vamos lá para o Maranhão. Imperatriz, a Jô. Pergunta aí, Jô. Boa noite, meu povo. Boa noite, João. Que bom estar aqui, né? Esse grupo sempre me fortalece. E, assim, eu tenho percebido, passei umas crises, assim, né? Mas depois dessa crise que eu passei a conversar melhor com meu filho, sempre converso com ele. Mas a história é a seguinte, eu fui conhecer os Lençóis, né? Loucura, gente, adrenalina danada. E aí, teve um momento que eu chorava, porque meu filho morreu afogado, né? Mas eu tinha, assim, eu sentia a presença dele, e dizia assim, mãe, estou tão feliz da senhora estar... É isso que eu quero, a senhora feliz, se divertindo, né? Mas o que me preocupa, assim, por que que eu não sonho com meu filho? Por que que ele não vem me visitar? Às vezes eu pergunto, poxa, Lucas, eu queria que tu viesse falar comigo. Por que que não vem me consolar? Porque, tá entendendo, assim, eu sinto falta disso. Embora eu sei que ele está comigo, agora sim eu tenho percebido que eu tenho melhorado. E no dia que eu fui para os Lençóis, na madrugada, eu acordei, tive um pesadelo horrível, né? Aí minha filha ficou aqui em Imperatriz e tinha ido para a praia, que aqui agora é tempo de praia, que é rio, né? A gente chama praia, nosso rio Tocantins. E aí já veio aquela sensação, aquele medo, aquela coisa, meu Deus. Ai, meu pai, será que vai acontecer a mesma coisa? Aí eu comecei a tirar aquilo do meu pensamento, né? E aí, seu Lucas, me consola, vem me visitar. Então, assim, por que que eu não sonho com ele? Mas eu sinto ele perto de mim, me dando essa força, minha mamãe continua. Por exemplo, agora eu estou tão feliz, assim, teve a exposição aqui, e a entrada foi o ingresso voluntário, ingresso solidário, e a gente recebia os alimentos. Poxa, eu acho que nessa história toda, eu acho que eu vou conseguir doar umas 130 cestas básicas. Então, assim, quanto meu filho é luz, né? É incrível como esse menino é luz. Aí eu queria tanto que ele viesse para mim, assim, falar comigo, sabe? Jô, nós somos normalmente insatisfeitos, né? Você sente a presença dele, sabe que ele está com você, ele está te inspirando, ele está feliz, mas você quer sonhar com ele. E aí você fica angustiada porque você quer sonhar com ele e não desfruta o fato dele estar com você. Quanta gente não percebe o filho, não percebe o marido que desencarnou, a mulher que já partiu, nem percebe. Então, Jô, você tem uma bênção, tem que agradecer por ela, viu? E por que que a gente não sonha? Não é que não sonha, a gente não se lembra. Se você está percebendo, não é, a presença dele, você está encontrando pela noite, mas não está se lembrando. Às vezes até um bloqueio próprio psicológico mesmo. Não é questões do filho não estar nem nada, mas você mesmo se bloqueia psicologicamente, porque você quer tanto aquilo que você acaba, né, tendo um bloqueio. Então, relaxa, tranquiliza o coração e confia em Deus, não é? Quando chegar o momento, se for o caso, vai acontecer. Se for útil para você e para ele. Se não for, então não deve acontecer, é melhor não provocar, porque aí, sabe o que acontece? Nesse campo a gente tem que tomar um cuidado tremendo, tremendo mesmo. Porque quando a gente deseja muito uma coisa, aquilo acaba acontecendo. E nesse sentido pode ser um mistificador, simplesmente, que se apresenta. Um espírito burlão, brincalhão, ou até, não é, de mau caráter que quer te prejudicar. Então, é tranquilizar o coração e confiar em Deus, não é? É uma bênção você poder estar percebendo que ele está, a inspiração que ele está trazendo, olha que maravilha, 130 cestas, não é? Isso é um benefício para 130 famílias naquele mês, não é? Então, realmente é algo para a gente agradecer muito. Tudo bem, Jô? Tudo bem, eu sei que eu dou trabalho para meus da guarda, viu? Porque eu peço, meu. Tem que orar, não é? E se colocar à disposição para colaborar também. Isso aí. Obrigada, gratidão. Ô, Carlos, ninguém levantou a mão ainda, vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui, que foi de uma mãe que me enviou, que ela não poderia estar aqui agora, ou nesse momento, mas ela pediu que, né, houvesse oportunidade. Mas, gente, levante a mãozinha aí para a gente saber, tá? Então, vou aproveitar aqui. É o seguinte, o meu filho está no plano espiritual. Os católicos vivem dizendo
Ele está olhando por nós, ele está protegendo você, ele está cuidando de tudo. Virou santo. Protege e cuida de tudo. Quando, na verdade, gostaria que não pedissem nada para ele e não o chamassem assim, mas que orassem por ele. Como espíritas, sabemos que ele precisa de adaptação, orientação, aprendizado e evolução, como nós aqui. Como isso pode afetar o meu filho? Olha, o fato de as pessoas às vezes recorrerem a alguém que desencarnou, se a pessoa está em condições e pode, né, trabalhar, para ele é uma bênção poder ajudar naquilo que é possível. Agora, quando a pessoa não pode, não é? Por várias circunstâncias, inclusive porque tem realmente esse período de adaptação que ela falou na realidade espiritual, que varia de pessoa, de espírito para espírito. Alguns se adaptam com poucas horas e outros levam meses para se adaptar. Então, isso varia muito. Ele já pode estar em condições de ajudar, não é? Mas se não tiver, então, aí a pessoa está pedindo, e ela merece receber o auxílio, não vai faltar o auxílio. Agora, se a pessoa está pedindo, e às vezes está pedindo, inclusive, aquilo que ela não deveria receber, porque ao invés de ajudar, vai prejudicar, então Deus, normalmente, a espiritualidade examina tudo isso e não oferece à pessoa aquilo que ela está desejando. Salvo naquela situação que eu falei, a pessoa pede tanto, exige tanto, que acabam permitindo. Já teve situação do indivíduo querer ser presidente de uma instituição. Queria, porque queria, porque queria, porque queria. Fez de tudo para ser. Não tinha condições de ser, mas queria. A espiritualidade acabou concedendo. Ficou um tempo lá, só fez bobagem. E o próprio pessoal que tinha votado nele depois, na próxima eleição, não votou mais. Então, é aquelas questões que a gente tem que examinar, não é? Será que de fato é o melhor aquilo que a gente está pedindo? Será que... Agora, tudo bem, todo mundo pode e deve pedir aquilo que considera e tal, mas com equilíbrio, não é? Agora, de toda maneira, não se preocupe que o seu filho não será afetado, não é? Nessa situação de que se ele está, né, amparado no mundo espiritual, ele está se adaptando lá e tudo mais, então ele não vai ser perturbado com os pedidos de alheios, estranhos a ele. O que perturbaria ele seria o familiar exigindo a presença dele, um familiar com uma saudade tão grande que chora todo dia, porque ele tem uma vinculação, tem uma ligação, ele vai receber as vibrações naturalmente por causa da afinidade, da sintonia que já existe, não é? Então, tranquilidade, confiança e entregar a Deus, não é? E ele tem um anjo da guarda também, continua tendo mesmo depois de desencarnado, e para o qual a gente pode pedir, não é, que ele seja protegido, que ele seja amparado, que ele tenha condições de se adaptar bem ao mundo espiritual, e que, se é essa tarefa dele, que ele tenha condições de ajudar aqueles que estão pedindo, que estão solicitando, não é, que desejam que ele ajude. Agora, é certo que ninguém vira santo porque desencarnou. Esse é um pensamento infantil, né, do catolicismo, que a pessoa vai para o inferno ou vai para o céu, e que a pessoa, quando morre, vira santo. Então, ou então fica sabendo, sabe de tudo. Isso é do nosso primitivismo religioso. O Espiritismo esclarece para a gente que isso não existe. A gente desencarna aqui, chega no mundo espiritual, igualzinho a gente foi no dia da nossa desencarnação. Não muda nada porque desencarnou. O que vai mudar é que a gente agora não tem um corpo de carne, tem um corpo espiritual, e que a amplitude da nossa capacidade, não ela é muito maior do que enquanto encarnado, porque o corpo oblitera, ele limita. E a pessoa na condição espiritual, se ele tem alguma condição evolutiva, amplia o horizonte de uma maneira impressionante, né, em relação à realidade que vai encontrar lá. Mas ninguém fica sabendo tudo porque desencarnou, nem vira santo porque desencarnou, né, e não muda praticamente as coisas de uma hora para outra só porque desencarnou. Muito bom. Agora nós vamos para Juiz de Fora. A Karine quer fazer a pergunta. Boa noite, Carlos. Boa noite, Karine. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu tenho uma sintonia bem grande com o meu filho. É uma sintonia, assim, que
eu acho que, como que eu posso falar, me parece ser de outras vidas, Uhum. porque nós conversávamos muito sobre o espiritismo, e ele sempre com muita firmeza e sempre acreditou muito. Então, assim, sempre quando dá para ele se comunicar comigo, a gente está se comunicando por pensamento. Uhum. Então, Carlos, eu tenho uma dúvida. É, eu tive a honra de receber uma psicografia dele o ano passado, Uhum. e, assim, estou pretendendo buscar mais uma psicografia. Isso faz mal para o espírito, a gente procurar saber notícias? Olha, Karine, não é que faça mal, Sim, mas normalmente, com o tempo, na medida em que a gente vai aprofundando o conhecimento do Espiritismo, a gente vai sim, entendendo que aquilo que a gente tem necessidade de receber virá a nós. entendi. Então, se você tiver necessidade realmente de receber alguma mensagem dele, vai acontecer, mesmo que você não Sim, procure. Mas, às vezes, o fato de procurar pode provocar uma mistificação, pode uhum, provocar, não é uma comunicação que não seja completa, porque pode ser que não haja as condições para que ele se comunique, ainda que ele deseje. Então, sim, é muito importante a gente ter muita tranquilidade em relação a isso. E sim, aguardar, não é? Com muita confiança. Você já teve a bênção de receber uma psicografia, sim, você sabe, verdade. né, que, né, pela informação que ele está bem ali, ele já conhecia o espiritismo, Sim, o conhecimento facilita demais a adaptação do espírito quando chega na realidade espiritual, não é? uhum, E pode ter certeza, você orando, não é, havendo essa sintonia entre vocês, e você fazendo o bem que você pode, que estiver ao seu alcance, é muito natural que você vai estar com ele, né? Você não precisa de que alguém psicografe, você vai se encontrar com ele. E aí você poderá não ter verdade. a lembrança, mas isso terá acontecido. E normalmente vem algum flash em algum momento. E a gente tem aquela Sim, convicção de que aquilo aconteceu, tá certo? sim, Agora, eu cheguei a... Ah, não, hum, só pode falar. se você tem muita necessidade, né, nada impede de você procurar, mas cuidado com o risco, tá? Dessa Entendi. questão. Veja um médium que realmente seja desinteressado. Se você já viu alguma Uhum, controvérsia a respeito do médium, é melhor não procurar, porque uhum. é bastante complexa essa questão das cartas consoladoras, né? Que hoje virou uma moda em alguns lugares, e isso realmente tem trazido algumas dificuldades para o movimento espírita. É verdade. É porque, igual você falou, às vezes, assim, a gente vai até o mundo espiritual, né? Eu já tive algumas lembranças Uhum, dele estar um pouquinho tristinho, porque ele acabou sabendo da notícia que a namorada agora já tem um outro companheiro. uhum, Então, aí eu só escutei falando assim: Igor, sua mãe chegou. Ele estava com a cabeça baixa. Aí ele uhum, falou: Oi, mãe. Aí eu já fui, abracei, conversei com ele. uhum. Então, às vezes, é um presente maior do que a própria psicografia, né? Com certeza, Karine. E aí orar por ele para que ele se fortaleça, é natural que a namorada vai encontrar, né, a sequência da sua vida, o que ele faria É também verdade. se fosse ele que tivesse ficado, né? E é É muito verdade. natural isso, né? É verdade. Obrigada, tá, Carlos? Nada, Karine. Eu vou pedir para o Gustavo. Gustavo, você pode ler para mim no chat, que a Ana escreveu alguma coisa, Claro, por claro. favor. Então, a Anne Andréia, ela questionou o seguinte: eu escrevo cartas para meu filho todas as noites desde sua partida e eu nunca comentei com ninguém, só meu marido e meus filhos, e uma sobrinha minha que mora em outro estado me ligou perguntando: tia, a senhora escreve carta para Júlio? Eu disse sim, como você sabe? Ela disse que no sonho, ó, teve um sonho então com um filho desencarnado, ela disse que no sonho ele pediu para ela me avisar que lia todas as cartas. Ele tinha 12 aninhos quando partiu, queria saber se era sonho ou encontro, se possível. Obrigado. É Uhum. a Anne Andréia. Isso, pelo que você escreveu, Anne, é, é, a sua sobrinha não sabia, né? Você não tinha contado, e ela
tomou a iniciativa de perguntar. Então, dá uma situação de veracidade, não é? Que ela realmente teve um encontro com ele, e ele, então, pediu para passar a mensagem, porque ela não estava sabendo de nada. Essa é um fator de controle, né? Quando a gente tem as comunicações, são aquelas situações inusitadas que a gente não teve a intenção e que vem para nós de maneira espontânea. Kardec diz que as melhores provas são as que acontecem de maneira espontânea e dentro de uma lógica, não é? Então, tem assim, toda a característica de ser que ela realmente teve um encontro com ele e que teve essa conversa que ela passou para você, né, que ele está recebendo as suas informações. Agora, bastante cuidado, né? A vida continua, ele vai continuar com a vida dele normalmente lá, vai encontrar o caminho dele, né? E então, neste momento, pode estar sendo importante, mas no momento que você sentir que não precisa escrever a carta, não vai sentir drama de consciência por causa disso. Porque em algum momento você vai sentir que não precisa mais continuar fazendo. É a sequência da vida natural, não é? E ele vai seguir a vida dele, você também vai seguir a sua, como né, é natural isso. E se você sentir que não precisa, não se force nem sinta drama de consciência por isso, tá bem? Agora, ela agradeceu, viu, Carlos? Agora nós vamos voltar lá para Curitiba, porque a Kátia acho que tem outra pergunta. Vai lá, Kátia. É uma pergunta e um pensamento, assim, né? É engraçado, né? A gente fica querendo carta, né? Eu sonhei muito com o Raul, nossa, muito. Até cansar, assim, não canso, mas eu sonhei muito. Principalmente um mês depois eu pedia, eu suplicava, eu orava, antes de entrar nesse grupo. E aí ele veio mesmo, eu dormi e ele pulou em mim. Oi, mãe, tal, foi rápido, tudo. Graças a Deus. Tem aquela médium, a Mayra Rocha, né? Ela perdeu 2 filhos e diz que nunca viu os filhos dela mais, né? E ela vê todos os espíritos, tanto que ela tem lá um centro, né? Ela ajuda todo mundo, mas os filhos dela mesmo ela não viu, nunca viu. E ela é bem agradecida, bem segura, assim, né? E a vida passa muito rápido. A gente olha os atores, né? Como eles estão envelhecendo, a gente também. A gente anda, encontra as pessoas, estão todos envelhecendo, eu também. E então a gente, quanto mais apego, né? A gente mais fica, parece uma coisa tão estranha isso, ao mesmo tempo que a gente fica com essa saudade, que é natural, que, graças a Deus a gente sente essa saudade, eu tenho horror a esquecer as pessoas que foram embora, eu não quero esquecer ninguém, né? Agradeço muito por ter tido elas comigo, principalmente o Raul mesmo, né? Mas tem Maria, né? Maria, mãe de Jesus e da humanidade, mas diz que Maria, todos os dias da vida dela, ela nunca parou de sentir saudades de Jesus. Mas era essa saudade que a gente tem aqui nesse grupo, sabe? E eu queria saber a respeito disso. Como que foi isso? Como que... Porque fala que se você fica melancólico, né? Fica com aquelas saudades ruins, de que te faz chorar o tempo todo. Às vezes eu fico assim uns momentos, eu não deixo isso dominar mais, né? Uhum. Como que o senhor explica isso de Maria ter ficado todos os dias até desencarnar com essa saudade? Que tipo de saudade era essa? É muito interessante, né, porque existem diferentes tipos de sentimentos. Quando o sentimento ele é possessivo, ele não é bom para ninguém, né? É natural sentir saudade. Já a gente tem aquela relação, né, com o familiar, com o filho, com a filha, com o esposo, a esposa, com o pai, com a mãe, com o irmão, a gente vai sentir a saudade, depende do nível de ligação, é natural. Mas o que acontece? Às vezes a gente muda
Agora mesmo minha filha está com as 2 netinhas em Brasília, a gente está há anos que a gente não só se vê periodicamente, as meninas estão crescendo lá e a gente não está podendo acompanhar, são circunstâncias da vida que acontecem, não é com a gente. Então, a saudade, ela é muito natural. Agora, essa saudade não possessiva, da exigência da presença, da exigência de estar junto, da exigência ou da reclamação de que por que se afastou, isso é deletério, é ruim para a pessoa, é ruim para quem desencarnou, não é? Então, com toda certeza, Maria, sendo o espírito elevado que era, ela sentiria, não é a saudade do filho, mas seria uma saudade saudável, vamos colocar assim. Depois tem um detalhe, ela estava acostumada com as ausências dele, porque elas aconteciam com frequência, e ela convivia com isso. Então, não é, era um espírito que, inclusive, sabia do que é que tinha acontecido com ela, e por que era. E era um espírito de uma alta hierarquia, de fato, né? Tanto é que, ao Jesus ser crucificado, no primeiro momento, a primeira ação dele foi ir ao encontro de Judas. Está lá registrado no Evangelho. Mas ele não pôde fazer nada por Judas. Sendo Jesus. Por que ele não pôde fazer nada por Judas? Por causa da situação em que Judas se colocou. E se Jesus fizesse alguma coisa por ele, seria um milagre de fato. E Jesus não fazia milagres. Ele agia dentro da lei de Deus. E Judas não tinha condição consciencial de suportar a presença de Jesus. Ele não tinha condição naquele momento. Só anos depois é que Maria vai conseguir retirá-lo do umbral onde ele estava. Ela vai conseguir, com amor de mãe, não é? Que ela tem por todos nós. E ela continua dedicada a essa tarefa. Há a descrição no Memória de um Suicida, que ela tem uma pleia de trabalhadores sob o comando dela para ajudar justamente esses espíritos que têm essa dificuldade, porque quem é que Judas traiu e levou à crucificação? O filho dela, né? E ela o perdoou, e foi ela que o retirou dali, do umbral. Então, naturalmente, a saudade de Maria é uma saudade saudável, e não essa saudade de dependência, de exigência, né, que não é saudável de forma nenhuma. Agora, Taubaté. Gustavo quer fazer uma pergunta. Então, eu queria aproveitar um pouquinho isso que a Kátia colocou, e já foram faladas as questões dos sonhos. Eu acho assim, o desafio maior, né, de alguém que perde um ente querido, realmente é administrar essa saudade, e é dentro dos caminhos da doutrina, entender que a doutrina não vai trazer de volta, ela vai ajudar a entender o porquê do processo. Mas isso é muito gradativo, né? E é muito difícil lidar com a saudade. Uhum. E daí foi dito dos sonhos, que alguns sonham, outros não. Algumas mães falam que queriam sonhar, estão até com o coração em paz, mas queriam sonhar com os filhos. E eu fico pensando, Carlos, eu queria a tua opinião sobre isso, que eu acho que às vezes, quando não acontece, não necessariamente significa que não há o encontro, mas talvez a lembrança pudesse acentuar muito mais essa saudade do dia a dia, da presença. O que você acha disso? Com certeza, Luiz. É porque há razões. Se a gente não consegue lembrar, há razão para isso, e uma delas pode ser o que o Luiz está colocando com toda certeza, Luiz. A gente já leu alguma coisa a respeito disso na literatura espírita. Às vezes não é permitido a gente lembrar dos encontros que a gente tem durante o sono, porque a gente perderia o contato com a realidade material para a qual nós viemos. Nós estamos aqui por uma razão. Então, a André Luiz, inclusive, foi orientado em memórias, nos domínios da mediunidade, que uma pessoa que tem uma mediunidade muito desenvolvida consegue perceber, no máximo, 20% da realidade espiritual. Porque se percebesse mais do que isso, perderia o contato com a realidade material, onde tem que desempenhar suas tarefas, é para isso que veio tudo. Então, ainda há muito para a gente avançar, não é? Para a gente compreender, e é preciso, uma das coisas que é mais difícil para nós, gente, nós somos espíritos rebeldes. É por isso que nós estamos nessa condição. Hoje, a doutrina espírita nos esclarece, mas não faltou esclarecimento no passado.
Não é? Já o Evangelho de Jesus traz isso tudo, mas nós ficamos um tempo sem ter contato, nós, algumas pessoas, né, mas quem estava lá dentro dos seminários até poderiam ter contato, né, com a mensagem do Cristo diretamente, mas foi só com Lutero depois, com Calvino e Wycliffe, que nós vamos ver a tradução do Novo Testamento para os diversos idiomas. Começa ali com a tradução para o alemão, não é? A gente não tinha contato. Então, a gente perdeu esse contato com a mensagem pura, direta de Jesus por muito tempo. Mas não deixamos de estar amparados nesse tempo. Nós vimos ali, Francisco de Assis veio justamente num período como esse. Não é bem difícil para a humanidade. Então, não nos faltou a assistência e o amparo. Mas nós sintonizamos normalmente com aquilo que é mais cômodo para a gente. A gente normalmente se acomoda. E a espiritualidade evita da gente se acomodar nas situações, porque se a gente fica satisfeito com tudo, a gente paralisa. Fica no êxtase dos encontros espirituais, no êxtase, né, da lembrança do que teve com o ser querido, e a gente não desenvolve aquilo que a gente precisa desenvolver. E depois tem um fator aí que é muito interessante, foi colocado. Não é quem disse que recebeu já uma correspondência, mas gostaria de ter outra. Não é? Foi a Kátia? Ah, fui eu, Carlos. Foi a Karine, isso, começa com K também. Então, a gente sente isso. A gente tem um encontro, mas a gente vai querer outro, depois a gente vai querer outro. E então essa situação acaba afastando a gente dos compromissos que foram assumidos, né, para esta encarnação atual. Por isso, vamos confiar na sabedoria divina. Há razões para que as coisas sejam como elas são. E se a gente pode pedir sem revolta, sem rebeldia, e se não acontece é porque, de fato, não é o melhor naquele momento, nem para nós, nem para o ser querido nosso. Agora, pode ser, inclusive, que eles permitam mesmo o encontro, como o Luiz colocou, né, e foi comentado aqui já, a gente encontra, mas não lembra. Porque não é conveniente para a gente lembrar. Mas só uma coisinha, não falta o amparo nunca, né? É nisso não que falta a gente nunca. Precisa ter a fé. Tem que ter essa confiança, gente. Depois nós temos seres no mundo espiritual que não são da nossa ligação desta encarnação, que velam por nós. Seres queridos de outras encarnações. E com os quais a gente tem ligações que a gente não sabe. Eu era menino, só para assim, rapidamente, e a minha mãe ligava o rádio lá no interior, né, nessa mesma casa onde aconteceu o que eu contei aí dos fenômenos, lá no comecinho da encarnação, ela ligava o rádio, e quando eu ouvia uma música, aquilo me tocava profundamente o coração, mas tocava demais, eu era menino, aquilo me levava às lágrimas quando eu ouvia a música, não sabia por que aquilo, não é? E depois eu estava na FEB e foi feita uma comemoração de aniversário, né, de tantos anos do nascimento de Bittencourt Sampaio. E na homenagem começaram a cantar a música, foi descobrir que o Bittencourt Sampaio tinha sido o autor da música. E eu sinto uma ligação com o Bittencourt Sampaio profunda, e olha lá como eu não sabia de Bittencourt, não sabia do Espiritismo, estava lá no interior, o único livro que o meu pai lia era o Evangelho segundo o Espiritismo, eu ouvia Osíris Haroldo, não sabia nada, eu era criança, e a hora que eu ouvia a música, que ele me tocava no profundo da alma, a ponto de eu chegar a chorar, não é? E depois, mais tarde, eu vou saber de quem é que compôs a música, Bittencourt Sampaio, com quem eu sinto uma ligação profundíssima. Vamos continuar em Taubaté, agora a Juliana. Oi, Carlos, obrigada por estar aqui mais uma vez, espero que você venha N vezes, tá? Obrigado, Juliana. Aproveitando o gancho aí, né, você falou algumas vezes em mistificação. Eu vou confessar aqui que é o grande temor que eu tenho, né? Então, a minha pergunta para você é, que possa esclarecer para nós todos, como é que ocorre esse processo de mistificação aí, como que a gente pode identificar, principalmente num grupo mediúnico, que são várias perguntas em uma, tá?
E como que a gente pode evitar esse processo, descobrir a tempo, não ser tão envolvido por essa questão, até porque nós somos muito levados a agir de acordo com as nossas emoções, né? Com o sentimento, na verdade, e a gente acaba se envolvendo pelo contexto daquilo que a gente quer e acaba sendo mistificado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Esse, segundo Kardec, é um dos escolhos, um dos principais escolhos da mediunidade. É o risco de a gente ser enganado pelos espíritos inferiores, e às vezes mistificadores, às vezes burlões, né? E então, como é que a gente consegue controlar isso? É muito importante que a gente entenda uma coisa. Os espíritos não entram em todos os ambientes, primeiro. Não é? Um lar protegido, eles não conseguem entrar. André Luiz faz essa descrição. Mas se há uma brechinha, eles pulam para dentro. Então, vou contar uma experiência rapidamente, tá? Para ter uma ideia do risco que a gente corre. Eu estava vendo um filme, estava morando em Cayena, e estava vendo um filme, e estava sozinho vendo o filme, sentado no sofá, e tinha um sofá do meu lado, desocupado. Eu estava quase já no final do filme, eu olhei para o lado, e o espírito sentado, assistindo o filme comigo. Não era um filme era uma aventura simples, não era nada de violência, nem nada disso, não. Aí eu olhei para ele e disse assim para ele: tá gostando do filme, meu irmão? Ele levou um susto, olhou para mim assim assustado, porque eles não estão acostumados a ser identificados, né? E ele estava ali, provavelmente, desde o começo, eu não tinha percebido, só fui perceber aquela hora. Eu falei: tá gostando do filme, meu irmão? Aí ele levou aquele susto, se levantou, falei: fica tranquilo, já está terminando o filme, e a gente logo em seguida vamos ter o nosso evangelho. Então você fica para participar do evangelho conosco. Ah, mas levantou, foi para o rumo da porta, chegou para lá, daqui a pouco veio ele voltando de novo, olhando por onde ele podia sair. E eu fiquei pensando: meu Deus do céu, ele não consegue sair. Que horas que ele entrou? Aí eu fui me lembrar que naquele dia tinha vindo alguém para consertar o teto, que estava com problema no teto, né, no forro, onde a pessoa tinha entrado. E eu não devo ter mantido a vigilância. Ele entrou e não saiu com a pessoa, ficou. E agora não conseguia sair sozinho, tão materializado que ele não conseguia sair. Aí eu disse para ele: você está aqui, você entrou, você veio assistir o filme comigo, então você vai participar do evangelho também. Nós fizemos o evangelho, ele andava para lá e para cá, mas era obrigado a ficar ouvindo, né? Fizemos a prece e tudo. Quando terminou, ele ainda estava lá e não conseguia sair. Eu falei para ele: calma, eu vou abrir a porta para você ir embora. Aí quem não conhece o espiritismo vai achar: esse cara tá doido, né? É louquinho de tudo. Abri a porta, ele foi embora. Tempos depois, eu tinha esquecido do assunto. Um dia eu estava na minha oração, na minha meditação, e eu acho que foi o meu anjo da guarda, não sei, alguém disse assim para mim: o que você acha que aquele espírito falou para os outros espíritos da redondeza sobre a sua casa naquele período? O que vocês acham que ele disse para os outros vadios da rua e tudo, com quem ele convivia? Não entra lá não, que vai ter que ouvir evangelho. Eu ia falar isso agora. Não é? Então, é importantíssimo, gente, que a gente mantenha o nosso evangelho em casa, sabe? E hoje eu estou convencido pela própria experiência também, porque os espíritos nos levaram a isso, não é? Por circunstâncias que a gente passou. Nós fazemos, desde o ano 2002, uma leitura diária em família do espiritismo. Agora mesmo, minha mulher e eu, o filho autista, ele senta, a hora que a gente fala: vamos fazer a leitura, ele diz assim: ah, não, mas senta, não é? Deixa o que ele está fazendo e acompanha a leitura. Então, a gente agora está relendo André Luiz, não sei por quantas vezes a gente já leu André Luiz, e estamos na Revista Espírita 1867 agora, que a gente está lendo juntos em família. Não é? Além disso, tem a leitura individual, que a gente precisa fazer. Eu estou lendo a série psicológica da Joana de Ângelos, que eu não tinha lido ainda da série psicológica, eu estou lendo. Isso é uma leitura individual minha. Porque eu estava lendo a Revista Espírita individualmente, que eu leio Kardec de ponta a ponta, termino o Livro dos Espíritos, não é? Eu sigo com o Livro dos Médiuns, vou até a Revista Espírita 69, quando acaba eu volto para o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, são tudo de novo.
Isso há anos já, não é? Mas a minha mulher disse que gostaria que essa leitura fosse feita em família. Então, aí eu tive que ir para a minha outra leitura individual. Estou com Joana de Anjos agora, fazendo esse estudo dela. Isso, então, e aí tem o âmbito do estudo no centro espírita. Então, 3 âmbitos ou 3 aspectos do estudo. O estudo individual, o estudo em família, que não substitui o Evangelho no Lar, que a gente continua fazendo toda semana, no horário previsto, e o estudo no centro espírita. Isso para nós nos prepararmos e nos integrarmos nas disposições e nos objetivos da nova era, a era da regeneração da humanidade, tá bem? Isso protege o nosso lar. Bom, mistificação. Os espíritos, eles têm interesse em nos prejudicar, e eles procurarão as nossas debilidades. Então, não a gente tem ligação com eles, eles nos procurarão. Esses dias para trás, eu tive uma conversa com o espírito e disse para ele, ó, você vai continuar, você está vendo o que está acontecendo, eu vou desencarnar e eu vou te agradecer tudo que você está fazendo, mas eu não vou fazer o que você quer. E eu te convido a fazer o seguinte, olha, tem jeito de mudar, você não está vendo que eu estou mudando? Eu não sou mais aquele cara que você conheceu lá atrás. Não é não. Então significa que você também pode, quer ajuda, eu quero te ajudar, vamos. Dá o passo. Sumiu, não voltou mais, aí veio outro. Porque é um grupo, e eles querem nos derrubar como trabalhador espírita, pelos nossos compromissos do passado. Aí vem ele, eu senti um negócio, se repetiu, passou uma vez, um sentimento, uma vibração estranha, de novo. Quando foi hoje eu identifiquei, aí eu falei, trocou o sujeito, agora é o outro. Está tentando me pegar numa outra debilidade. Então, se a gente entra, é uma mistificação na vida da gente. Você começa a repetir comportamentos que você já não quer ter mais. É por isso que Paulo colocou: o bem que eu desejo, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. É uma luta tremenda. Agora, eles nos enganarem, a gente precisa deixar que eles nos enganem. Ou a gente tem que ser daquele tipo assim que gosta. Então, a pessoa gosta, vamos dizer, ele gosta de tomar um vinhozinho, às vezes, quando vai fazer refeição com a família e tal, toma um vinhozinho. Aí já disseram que não pode beber, meu Deus do céu. Aí o cara cria aquela história, ele já tem alguma dificuldade, e ele fica naquele drama. Então, se ele toma uma tacinha de vinho, ele entra num drama de consciência porque tomou uma tacinha de vinho. Aí atrai os espíritos inferiores e ele vai ter vontade de beber de novo. Deu para perceber como a gente mesmo se mistifica? Então, qual é o problema da pessoa tomar uma tacinha de vinho, se ele gosta, se não causa dano na organização física dele, uma vez ou outra, quando ele vai comer com a família dele, ou vai comer um macarrão e tal, que é o hábito do italiano, tomar um vinhozinho. Agora, se fizer todo dia, então é vício. Percebe como é que é a coisa? E eles mistificam os nossos pensamentos. Né? A gente acha que está pensando sozinho. Aí, de vez em quando, se a gente... Aí, por isso o processo, Juliana, do autoconhecimento. Como evitar? É um trabalho da gente com a gente mesmo. E não vai acontecer de hoje para amanhã. É ao longo do tempo. A gente começa a perceber as coisas. E já nos perguntaram, como é que você identifica que não é você que está pensando? Eu tenho que me conhecer. Qual é o tipo de pensamento que eu tenho? Qual é o tipo de pensamento que eu me permito ter? E aí a gente vai trabalhando isso, para identificar quando não é uma coisa da gente que a gente está sendo enganado ou está sendo mistificado. Tudo bem? Tem mais coisa por aí, tá bem? Mas, por enquanto... Obrigada, viu? A Ângela levantou a mão, Ângela. Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui ouvindo as suas orientações, viu, Carlos? O seu conhecimento é muito válido para nós, tenho certeza. Obrigado. Então, às vezes eu paro pensando nos jovens hoje. Eu trabalhei em educação 48 anos, e faz 5 que eu parei. E eu fico pensando, os jovens que eu vejo na rua, que eu vejo às vezes
na mídia. E aí eu penso também na doutrina em relação a essa realidade que nós estamos atravessando. A doutrina pode ajudar esses jovens a encontrar mais a si mesmos, porque eu me lembro que quando eu era jovem, as minhas amigas, todos nós, tínhamos muitos questionamentos. Mas o jovem de hoje, ele está muito ligado à ansiedade, ele está procurando uns desafios, às vezes inexistentes, e ele usa demais a tecnologia, é um uso excessivo de tecnologia. Então, até que ponto a doutrina está atuante para ajudar estes jovens? Que a gente às vezes eu fico pensando, como é que eu poderia ajudar? Nem o vocabulário eu não consigo mais, entendeu? É muito diferente do que eu uso. Então, até que ponto a doutrina poderia atuar em relação a esses jovens? Muito bem. Está atuando, viu? Nós vamos ter agora o primeiro congresso espírita promovido pelo SEI da Juventude no Uruguai, em outubro. E isso tem acontecido, né, também promovido pelo Conselho Espírita Internacional, encontros periódicos de jovens. Agora mesmo teve um deles, convidando a juventude de todo mundo para participar. E os centros espíritas têm trabalhado, né, com grupos, às vezes, ainda pequenos, mas, a depender do local, né, nós temos 2 grupos virtuais que a gente administra em colegiado, um em espanhol e outro em português, e nos 2 a gente está conseguindo formar o grupinho dos jovens. Levou tempo, a gente foi insistindo, mas eles estão se aproximando. Então, é persistir. E a gente tem que trabalhar, principalmente os pais, porque é uma questão bastante complexa na atualidade. Eu já disse que tenho pena de quem está reencarnando neste momento agora no planeta, na condição que nós estamos, apesar de que a gente está adentrando o período da regeneração, porque os pais perderam o rumo, e a responsabilidade é nossa, não é? Porque os pais não ensinam mais aos filhos o respeito. Eu fiquei sabendo esses dias com muita alegria, não me lembro o país agora, que ainda hoje a juventude, a infância e a juventude é ensinada a tratar os mais velhos de senhor e senhora. A gente já não sabe mais o que é isso no Brasil, eu não sei quanto tempo. Né? Na minha geração ainda falava, o vô, a vovó, o tio, é tudo senhor, senhora, pai e mãe era senhor, senhora. Hoje em dia tudo você, num desrespeito tremendo, e não, os pais, além de não ensinar respeito, e a pessoa que não aprende a respeitar, não aprende a amar, viu? Não adianta esperar que a pessoa vá amar, porque se ela não sabe respeitar, ela não vai ter condição de amar. Ela não respeita o outro, ela não respeita a si mesma. Como é que ela vai amar o outro como ama a si mesmo? Então é fundamental que nós trabalhemos a cabecinha dos paizinhos, da mamãezinha, não é, para que ensine os filhos a respeitar, não é, os demais e a si mesmo. A outra situação que tem acontecido, um relaxamento, é a questão do limite. Então, os jovens, eles estão se desenvolvendo sem limites. E quando eles vão para a sociedade, então eles enfrentam as barreiras, porque existem limites na vida, não tem como não ter limite. E aí o indivíduo não está acostumado, ele entra numa situação que ele acaba recorrendo à droga para ficar dopado, para não se dar conta da realidade. E por isso é que tem havido esse recrudescimento do uso de drogas, tá? Uma coisa impressionante, não é? Ou sexo desregrado. Que a pessoa entra numa onda de fazer sexo com qualquer um que aparece na frente, e como não aprendeu limites, também não sabe limitar isso, não sabe canalizar suas energias, aí acontece toda essa situação que a gente está vendo, não é? Nesse idealbar da era da regeneração. Mas esse é o período que está lá no Evangelho dito, que se possível for, até os eleitos seriam tentados. E nós temos outras coisas. Esse assunto que você colocou, ele é muito amplo, essa questão da juventude, tá? Nós temos a geração nova chegando de outros planetas. Tá. Chegam aqui, olha, só vou dar um exemplo, tá? Esse indivíduo vem num local onde ninguém mente. Aí ele está em casa e ele vê o pai mentindo para alguém. Ou, hoje em dia já não tem mais telefone fixo, né? Mas até pouco tempo lá,
tocava o telefone e dizia, ó, se for para mim, diz que eu já saí. Aí o filho olha aquilo, ele lá no subconsciente dele, ele perde o respeito e a confiança no pai ou na mãe que está fazendo isso. Ele está mentindo para ele, como é que, né, dizendo para ele mentir? Orientando ele para mentir para os outros? Como vai confiar nesse pai e nessa mãe? Então, é uma questão de coerência que a gente precisa de ter na nossa relação com os jovens, e tem que começar desde a criança, desde a infância. Não é muita coerência, porque senão acontece essas situações que a gente está vendo, está realmente um problema muito grave, mas os jovens estão buscando. Especialmente o jovem um pouco mais maduro, aquele que vai chegando nos seus 25 para 30, 35, né, que ainda é considerado jovem atualmente, né, na nossa geração não era, mas hoje ainda está considerando com 30 anos é jovem. Esse indivíduo, ele está despertando para uma outra realidade. Se ele conseguiu passar, tinha uma professora orientadora, na época da minha filha, no high school, né, estava nos Estados Unidos, ela era orientadora, né, ela dizia para a gente, como pais, mantenha os seus filhos vivos até os 25 anos. Porque já vai ser um logro vocês manterem os seus filhos vivos, até porque a partir daí, parece que a ficha cai. E as coisas começam a entrar no eixo. Não é? Mas nós espíritas não queremos só manter vivos. Nós queremos manter o espírito desperto durante esse período. Não é? Isso é realmente, a gente precisa estudar muito, ler e trabalhar, né? Natural, Ângela, a sua preocupação, não é? Com o assunto. E uma outra coisa que a gente tem que ter muita atenção é o seguinte, os pais limitam as capacidades dos filhos. Acham que os filhos não têm condições de entender Allan Kardec. Pois eu tenho visto menininhos de 8 anos fazendo palestra, pá. Uai, como que não tem condição de entender? Nós é que estamos autolimitando. Ah, então eu vou precisar ver. Não tem algum livrinho de Kardec para criança? Tem o livro dos espíritos, pá. Lê junto com ele, ou com ela. Ajuda a desenvolver o hábito da leitura, ajuda a interpretar, ajuda a aprender a interpretar o que a escola não está ensinando mais hoje. Porque não repete mais de ano, ninguém tem obrigação de aprender mais. Né? Pelo menos no Brasil é assim, né? Então, cabe aos pais a educação dos filhos. Uhum. A Ângela tem que trabalhar mais isso, né? A resposta fica assim, mas não é completa, porque não tem como. Esse assunto tem que ser aprofundado. Especialmente nós que estamos interessados e preocupados com o assunto, podemos dar contribuição. Você tem uma experiência boa, não é? No campo da educação. E aí, ver, não é? Aproximar-se de algum centro que faz a tarefa, e dar a sua contribuição, sabe? Nós precisamos dar essa contribuição. Eu tenho muita esperança, porque eu tenho visto, e o caminho para chegar no jovem vai ser o próprio jovem. Então, nós temos que conseguir ver aqueles que têm condição, e esses serão os que farão a ponte com os outros jovens. Tá bem? Entendi. Obrigada mesmo. Obrigado. Olha, eu vou passar para a Lila e depois para a Karine, tá? Nós já estamos avançando a hora aqui. Mas que bom, né, que as pessoas estão aqui, querendo fazer pergunta, deixar essas duas, e tem mais uma. Rosana, desculpa, é porque eu levantei a mão antes. Tem problema? O quê? Eu posso fazer a pergunta? Vou passar para a Lila, e depois eu passo para você, Karine, pode ser? Porque a Lila ainda não fez, aí eu já passo. Tá. Tá bom? Tá certo. Olá, Lila. Oi, obrigado pela oportunidade. A Lila é de Guará, viu? De Guará. Na verdade, não é uma pergunta. É que como eu também sou da área de educação, né? Então, mas eu acho que a federação, a FEB tem feito um trabalho belíssimo de formação à distância. Eu tenho participado das formações, eu acabei de fazer a sobre inclusão, é maravilhoso, o material é sensacional, os vídeos, a discussão, e agora a gente já se inscreveu em outro. Aqui em São Paulo, a USE se uniu com a federação, com a aliança, e tem dado também várias formações
colocando o uso da tecnologia, IA, uma série de coisas. Então, eu tenho visto também, mas eu fiquei um tempo afastada, mas eu tenho visto um movimento muito grande de continuidade, na verdade, né? E tem inspirado muito, no sentido, inclusive, de abrir a casa espírita para ter esses jovens e essas crianças lá. E eu acho que eu queria parabenizar, na verdade, porque tá excelente, e convidar todos a fazer. Agora mesmo está aberta a inscrição para 2 cursos que vão ocorrer agora no segundo semestre. Muito E bom a Lila agradecer o falar trabalho de vocês, viu? Foi muito bacana. A gente agradece, Lila, e foi bom você ter lembrado. Então, Ângela, viu? E quem mais tiver interesse, vale a pena entrar lá no portal da FEB, é febnet.org.br, e procura as formações EAD. Normalmente está vinculado ao EAD Espiritismo. E então, tem lá toda uma formação realmente, né? Tem 2 abertos agora, e vai abrir outros. A gente fica atento, que é a formação feita pelo EAD, a plataforma Moodle, que é utilizado pelas universidades. E a FEB tem excelência no uso dessa plataforma, viu? E a gente já faz há anos isso. Nós temos 10 estudos sobre o espiritismo lá, e um material de formação de trabalhador para a área de infância e juventude, que a Lila chamou a atenção, e que é realmente excelente o material, tá? Tá certo. Até chamei a Lila porque eu sabia, trabalhamos juntos aí na evangelização, né, Lila? E ela sempre traz essas informações. Muito bom. Karine, agora você, meu bem. Tá bom, Rosana. Carlos, eu gostaria de tirar 2 dúvidas com você. Umas 2 semanas antes do desencarne do meu filho, ele tomava banho e eu sentia aquele cheiro de rosas nele. Aí eu perguntei para ele, Igor, você passou algum perfume, alguma coisa diferente? Não, mãe. Eu falei, nossa, mas você tá com cheiro de rosas, tão gostoso. Aí, Carlos, eu nunca tinha sentido aquele cheiro. Eu senti 2 vezes seguido. E uma outra dúvida é o seguinte: a gente sente quando está próximo do nosso desencarne, porque o Igor, ultimamente, ele estava muito nervoso. E ele saiu para poder viajar, para encontrar com a namorada, ele estava assim, sabe, muito assim, intolerante, e ele nunca foi assim. Ele estava bem nervoso, eu notei assim, assim, antes de acontecer, 1 mês atrás, eu notei ele triste. Então, eu queria saber do senhor, assim, essa dúvida que eu tenho. Os perfumes, às vezes, são provocados, né, pela espiritualidade, utilizando os recursos, né, que encontra na gente, nas pessoas que estão, às vezes, né, foi nele mesmo que a espiritualidade encontrou ali recursos para produzir aquele cheiro, né, isso é uma expansão perispiritual, e normalmente a nossa expansão perispiritual, ela tem cheiro de éter, né, em muitas circunstâncias. Mas, às vezes, a espiritualidade transforma o cheiro, ele fica com, normalmente, cheiro de perfume de flores mesmo, né? Já vi acontecer isso várias vezes, né? Então, agora, quanto à questão chegando próximo da desencarnação, muitos percebem, alguns percebem com tranquilidade, não é? Outro tem até a convicção de que vai e não sente nenhum tipo de afetação e tal, mas pode ocorrer em algumas pessoas de ficar apreensivo, não é? De sentir uma certa apreensão, não saber por que está sentindo aquela apreensão, e porque está dentro da programação, está se avizinhando, né, o cumprimento daquilo que estava previsto de acontecer, e aí o espírito ele já se ressente daquilo, né? Então, pode ocorrer, sim. Ficar apreensivo, ficar mais agitado, mais introspectivo, às vezes, né? Ô, Carlos, olha, nós estamos avançando a hora e tem mais uma perguntinha aqui. Deixe para uma próxima live? Ou faço agora? Fazemos mais essa última, pode ser? Pode ser, então.
é dessa mesma mãe, né, que mandou que não ia poder estar aqui. Meu filho tirou a própria vida e não consigo ler para me consolar, pois a literatura mostra o lado ruim, Vale dos Suicidas, deixa eu fechar o microfone que tem um aberto, Vale dos Suicidas, Umbral e etc. Talvez pelo ciclo vicioso da obsessão, meu filho se perdeu. Como Deus é misericordioso, acredito que ele pôde ser salvo. E com isto, como isto pôde acontecer? Como ele pôde sofrer as dores da consciência, mas de forma amparada e socorrida? Como ter esperança que ele esteja bem com esse tipo de desencarne? Entender? Porque quer que eu leia de novo ou não? Não, tudo bem. Acho que deu para compreender, não é? Normalmente a literatura, ela descreve, né, depende dos livros, as situações que tenham ocorrido, né, no mundo espiritual. O André Luiz, por exemplo, vai descrever a situação dele, como é que ele chegou lá, não é? E eu vi uma gravação baseada no livro, sinceramente eu não quero ouvir mais não. É perturbador, não é? Porque reproduz, ele fala dos ruídos do umbral e tudo, aquela coisa toda, e aquilo cria um ambiente muito ruim, inclusive, botar aquele tipo de gravação. E então, tem algumas literaturas que não são apropriadas para um determinado momento da nossa vida. Vou colocar, por exemplo, se você lê Rochester, Romance de uma Rainha, é pesadíssimo, parece um livro de terror, mas é uma realidade, né, que acontece no mundo espiritual. Agora, você quer uma literatura mais tranquila e tudo, inclusive quando eu li Romance de uma Rainha, eu lia durante o dia, à noite eu lia Emmanuel, para poder dormir em paz, porque a gente fica no psiquismo meio carregado quando lê alguns livros, né, que são mais assim, pesadinhos. São livros mais de estudo, né? E a série toda de Emmanuel é uma série maravilhosa, que nos traz tranquilidade. Quando você lê Paulo Estevão, não é? Quando você lê Renúncia, você vai ver situações difíceis e tudo mais, mas o livro eleva você. Quando você lê 50 anos depois, né, 2000 anos, 50 anos depois, então a gente consegue ter aquilo eleva a nossa vibração, a gente se sente muito melhor. E está falando, né, das realidades, das várias encarnações, do contato com a realidade espiritual e tudo ali também. Então, numa situação dessa, que houve a desencarnação de um ser querido, é melhor ler esses livros que nos trazem mais tranquilidade. E o Evangelho segundo o Espiritismo, fora de toda dúvida, não é? Que auxilia a gente, inclusive, no processo de autoconhecimento e do entendimento do porquê das coisas, não é? Agora, há outros livros, alguns de Chico, como as cartas que foram publicadas, que ele recebeu para as mães, não é? E na situação nossa, inclusive quem gostaria de receber carta de algum filho, né, ou de algum familiar, vale a pena ler aquilo que foi publicado do que o Chico recebeu, porque muitas vezes a gente vê ali, é uma situação similar com aquela que a gente passou, que o filho da gente ou familiar passou, ou está passando, e ajuda a gente a entender o que acontece com a criatura nessas circunstâncias, não é? Então, não tenhamos dúvida de uma coisa que o Luiz chamou a atenção, nunca ninguém está desamparado. E depois tem um outro detalhe, que a gente já comentou aqui, eu acho, numa outra vez que a gente esteve junto. Não há nada mais poderoso do que uma prece de mãe. É uma coisa impressionante a energia que uma mãe pode gerar em favor do seu ser amado, do seu ser querido. É uma coisa impressionante. Então, não cultive dúvidas dentro do coração. Tenha convicção de que o seu filho é filho de Deus, de que você, como mãe, se deseja que ele seja amparado, você tem poder para isso. Peça ao anjo da guarda dele, ore pelo seu anjo da guarda e confie na espiritualidade. Porque se ele está bem, ele vai ficar melhor. E se ele não está bem, ele vai melhorar com toda certeza. Obrigada, viu, Carlos? Olha, nós vamos para a prece. A hora passou, acho que ninguém sentiu. Passou até demais, mas, né? Tão bom que está. Agradecer imensamente por ter vindo aqui, estar conosco,
Nossa, foi uma noite excepcional, como sempre, né? Então, muita gratidão mesmo, viu, Carlos? Deus te abençoe muito, viu? Obrigado por essa oportunidade. É uma honra para nós. Agradece, Rosana. Obrigado. Para nós tê-lo aqui, né? Nesse grupo. Então, eu vou pedir para a Juliana. Juliana, você pode fazer a prece para a gente? Por favor, querida. Vamos lá. Obrigada mais uma vez, Carlos. Mas agora, aqueles que queiram fechar seus olhos, vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de luz, onde ele pôde nos esclarecer através do nosso irmão Carlos, muitas das dúvidas que nós carregamos através dos nossos sofrimentos. Hoje, com certeza, nós estamos compreendendo que aquilo que nós buscamos, muitas vezes vamos encontrar no Evangelho de Jesus. Se pararmos um pouco para refletir, buscar entendimento ao invés de desesperar. Que possamos aprender a lidar com as nossas emoções, que possamos ser gratos pela oportunidade da reencarnação, de ter convivido com seres que amamos muito, e que esse amor nunca cesse, assim como não cessa o amparo de Deus por cada um de nós. Se conosco, Jesus. Nós agradecemos imensamente cada oportunidade que o Senhor nos concede. E esperamos mais uma vez uma próxima oportunidade de sermos úteis uns aos outros e de receber o seu amor infinito a cada um de nós. Que Maria de Nazaré nos conduza e nos aponte caminhos. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada pela presença de todos. Até a próxima. Pode abrir Gratidão. o microfone. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite.